próxima divisão será de suma importância para todos do Leão. Parabéns e boa sorte. Obrigado. O que é que você espera no Fortaleza Esporte Clube? Ah, tá. Esse que está fazendo por onde? Boa noite a todos, primeiramente. É com grande alegria que eu chego a esse gigante do Nordeste. Já tinha como plano de carreira vir trabalhar aqui, já houve, inclusive, ano passado, tivemos um contato, por pouco não chegamos a um denominador comum que aceitamos com Fortaleza. Ano passado, eu tive que fazer uma cirurgia de quadril, e isso fez com que, durante o segundo semestre e até o começo desse ano, eu ficasse sem como trabalhar. A chegada aqui, eu fui muito bem recepcionado. Vim para completar um trabalho excepcional do Marquinhos Santos. Isso aqui eu quero deixar exaltado. Não quero ser herói, eu quero ser apenas uma peça dentro da engrenagem que ajude o Fortaleza a conhecer, a conseguir esse tão sonhado objetivo do acesso. Então é com esse objetivo que eu chego e esperamos que esse ano nós tenhamos um final feliz. Ô Emerson, aproveitando a oportunidade aqui ao vivo, através da cidade, a Henrique Pedro, gostaria de saber o seguinte: você pega um desafio onde o técnico Marquinhos classificou o Fortaleza de maneira antecipada. Como é que é para você já encontrar, digamos assim, um time já embalado, mas a responsabilidade duplica para você de pegar um time já para a fase final do campeonato, para voltar na segunda divisão, porque você é um dano que acompanha a torcida há vários anos. Como é para você encarar esse desafio? É a primeira oportunidade que você encara uma situação dessa maneira? Olha, geralmente, quando há uma mudança de treinador, é que as coisas não estão caminhando de uma maneira certa, né? Então é feita a correção e o trabalho é interrompido. A situação que eu chego aqui no Fortaleza, isso eu falei para todos, é um momento especial do clube, um momento que o clube conseguiu a primeira colocação, fez a melhor campanha da história dentro da Copa do Brasil e pode ir além, pode melhorar essa campanha ainda. Vamos trabalhar para que quinta-feira consiga o objetivo. E foi campeão cearense e vai definir o acesso dentro de casa. Então, essa pressão que é colocada no treinador é uma pressão positiva, já estou habituado com isso. Eu acho que, para quem acompanhou a minha carreira, eu sou oriundo de categoria de base e eu assumi o Avaí nas finais do Campeonato Catarinense de 2012, bem na reta final, e nós terminamos como campeões. Foi ali que eu iniciei a carreira no profissional. A minha postura é uma postura bem tranquila, então eu sei conviver com esses momentos decisivos. Durante esse tempo da minha carreira já são 4 finais de campeonato catarinense, com 2 títulos, 2 vice-campeonatos e mais um acesso para a Série B com título. Então, eu estou habituado com esse momento decisivo. Deu para perceber uma certa ansiedade em todos aqui. Esse ambiente que nós vivenciamos, que eu vivenciei aqui na apresentação, é um ambiente que não acontece lá no Sul. Esse treinamento aí, até para me verbalizar com os jogadores, me comunicar foi difícil pelo barulho do torcedor. Eu imagino o que é um Castelão lotado, né? E às vezes essa ansiedade acaba indo para dentro do campo e os jogadores não conseguem render o seu melhor e, consequentemente, o resultado não vem. Então, o trabalho agora é um trabalho muito psicológico, muito de conversar. Vocês estavam vendo ali eu conversando com jogadores mais experientes, diálogos individuais, diálogos coletivos, diálogos grupais, para que todos estejam imbuídos no mesmo objetivo. O foco agora não pode ser desviado, nós estamos muito próximos de alcançar o nosso objetivo e para que esse objetivo seja alcançado, nós não podemos criar fantasmas. O Fortaleza vem fazendo um ano de 2016 muito positivo, um ano onde todos os objetivos estão sendo atingidos e esse objetivo do acesso nós vamos trabalhar muito forte para que a gente consiga
não somente o acesso, mas também o título, porque uma frase que eu sempre utilizo nos grupos que eu trabalho é que o acesso ele acaba te marcando no clube, o acesso ele te marca, mas um título ele te eterniza no clube, fica o posto de campeão ali e você fica eternizado dentro da história. Então nós temos um desafio muito grande e nós vamos trabalhar muito para presentear esse torcedor tricolor, não somente com acesso, mas com o título também. Ô Emerson, estamos ao vivo aqui, está terminando o programa, Emerson, aqui, ó. Boa noite, sucesso para ti. Para você ter assumido o Fortaleza nessa situação desses 2 jogos, pegar uma equipe do Sul fica mais fácil para ti, Emerson? Não, o campeonato ele está muito equilibrado. Eu pude agora, nesse período que eu saí de Joinville, acompanhar vários jogos. A chave aqui que o Fortaleza estava, geralmente para se conseguir a classificação são 30 pontos e nós tivemos equipes classificando com 26. A chave lá do Juventude, eu acredito que o Guaratinguetá e a própria Portuguesa desequilibraram um pouquinho a chave e a pontuação foi um pouquinho maior, mas há uma igualdade muito grande nas equipes. O que muda às vezes é a característica de jogo. No Fortaleza, nós temos um jogo um pouco mais técnico, né, uma equipe um pouco mais técnica, e a equipe de Juventude é uma equipe muito disciplinada taticamente, uma equipe que joga forte na marcação, uma equipe com uma pegada forte, até mesmo pelo comandante que é o Antônio Carlos. O que nós temos que estar preparados? Para que nós sejamos uma equipe que com a bola desenvolva as jogadas, seja uma equipe agressiva, seja uma equipe alegre para jogar, mas nós não podemos perder o nosso espírito competitivo e nem perder também o equilíbrio emocional. São jogos decisivos, quando você inicia uma caminhada como o Fortaleza começou para classificar, você sabe que se você perder o primeiro jogo, depois você tem mais jogos pela frente para recuperar. Então agora são 2 jogos que nós temos, são 180 minutos, e esses 180 minutos têm que ser disputados com muita intensidade emocional, que às vezes as pessoas confundem intensidade, a intensidade física, e às vezes esquecem a intensidade emocional. O jogo ele tem que ter muitas variantes, então às vezes você está bem no jogo, você não pode relaxar, você conseguiu uma vantagem e você fica administrando. São 180 minutos que talvez sejam muito importantes na história de Fortaleza para que haja esse acesso, e onde a gente não pode descuidar e não pode jamais perder o equilíbrio emocional. Então é isso que nós vamos trabalhar durante esses dias que antecedem, para que no primeiro jogo o Fortaleza já consiga uma vitória, para que dê mais tranquilidade no jogo da volta. Boa noite, Aloysio Lima, Rádio Assunção. Como é que se avalia, como é que se analisa esse elenco do Fortaleza que você começou a trabalhar com ele hoje? Uma coisa que eu aprendi no futebol, e no início da carreira eu cometia o erro, é que às vezes quando tinha essa pergunta eu falava que eu conhecia o elenco, eu conheço, e às vezes você só vai conhecer um jogador com 3 meses, 4 meses, 6 meses de trabalho. Por que acontece isso? Quando você chega no clube, às vezes o jogador está jogando como titular e ele só vai revelar a verdadeira personalidade dele quando ele está fora, né? Que se revela, que deixa cair o rendimento no treinamento. Então assim, hoje o futebol está muito globalizado. Eu conheço todos os jogadores do Fortaleza, mas talvez o que eu mais conheço que tenha trabalhado é o Everton. O Everton trabalhou comigo em 2014 em Joinville, é um jogador que eu conheço bastante. E os demais jogadores, para você ter ideia, o Juliano, eu conheço o Juliano desde quando ele tinha 17 anos. Nós nos enfrentamos no internacional em categoria de base. O Anselmo já nos enfrentamos, o próprio Lima, o Ricardo Berna, mas justamente esses dias que antecedem, por isso que eu fiquei conversando com os jogadores, eu vou tentar me aproximar deles, ficar o mais próximo possível para saber o que está passando pela cabeça deles, se bem que é um grupo aqui muito bem consciente nessa questão de profissionalismo, porque o que acontece às vezes, quando o treinador chega e ele quer fazer uma mudança radical e não tem motivo nenhum para fazer uma mudança radical, dar sequência ao trabalho e procurar extrair
o máximo desses atletas do Fortaleza. A visão que eu tenho superficial é que um grupo é um grupo de muita qualidade técnica, estilo de jogo um pouco diferente, um grupo que trabalha bem a bola, um grupo muito trabalhador, já passou por dificuldades na competição aqui. A gente sabe que a Copa do Brasil é um campeonato dificílimo e venceu o Flamengo fora, conseguiu a classificação contra o América também, tendo que fazer um placar dilatado. Então, é um grupo que ele tem muita força emocional e tem muito potencial. Então, cabe a mim corrigir aqueles pontos que o Marquinhos vinha trabalhando, que ele tinha detectado que eram deficientes, tentar, nesses poucos dias aí, fazer essas correções para que a gente chegue numa boa condição no primeiro jogo e depois de sequência do jogo aqui no Castelão. Everton, boa sorte que não segurou de aço. Você já tinha essa vontade de trabalhar no futebol nordestino, já que você está vindo pela primeira vez, e você acredita que tem uma certa diferença no futebol aqui do Nordeste para o futebol do sul do país, que é um futebol, na minha visão, mais pegado, mais força? Olha, eu tinha como planejamento de carreira trabalhar no Nordeste, sim. É um mercado que hoje é um mercado muito valioso, tem grandes equipes, e o que chama a atenção é o torcedor do Nordeste, os públicos que ele coloca. Eu falei para os jogadores, os 2 jogos que o Fortaleza perdeu a classificação, eu acompanhei os jogos e 60 mil pessoas no estádio. Então, é um público que ele adora futebol, ele respira futebol, é apaixonado pelo futebol, e esse calor ele procura levar para dentro do campo. Então, o que o jogador tem que fazer com isso aí? Às vezes, você não consegue, vamos jogar com o Juventude agora, de repente com uma proposta defensiva, você não consegue acelerar o jogo. E os jogadores, é outra frase que eu utilizo, às vezes nós não podemos jogar no ritmo do torcedor, o torcedor tem que jogar no nosso ritmo. Então, às vezes ter a atitude agressiva, trabalhar bem a bola, para que o torcedor venha para o nosso lado. Então, é isso aí que a gente vem conversando com os atletas também, e eu tenho certeza que é um grupo experiente e vai assimilar essa proposta. Everton, boa noite. Anderson Azevedo, Band News FM. Você já falou que vai dar continuidade ao trabalho do Marquinhos Santos. Pela conversa que você deve ter tido ali com o Berna, Correia, esse pessoal mais experiente, nesse jogo de quarta-feira contra o Internacional, você vai deixar a equipe um pouco mais solta para você poder observar características desse time, para que depois, caso seja necessário, você implementar a sua maneira de trabalho para esses 2 jogos contra a equipe de Juventude? Vamos tentar dar sequência ao trabalho que o Marquinhos vem fazendo. Então, do time, numa sequência, fazer um belíssimo jogo lá no Alfredo de Lacone, bem concentrado, bem postado, conseguir talvez ir em busca de uma vitória, e depois aqui no jogo da volta, com a belíssima festa que vai acontecer, a gente ter a tranquilidade de dar o nosso melhor, de fazer a equipe jogar com fluidez, com tranquilidade e com ao mesmo tempo com agressividade, para no final dos 90 minutos aqui no Castelão a gente conseguir uma vitória e coroar esse torcedor tão sofrido, esse torcedor que tão apaixonado com esse acesso aí que vai ser bom para todos. Então, esse é o objetivo que nós temos e esperamos cumprir essa missão.